convictos de que o Evangelho nos mostra o Senhor em tudo sorrindo e nos amando. Devemos fazer o mesmo, pois a esperança tem uma porta, um caminho, Cristo. Para tanto, cumpre-nos observar os seus preceitos libertadores e permanecermos atentos à nossa postura frente a eles, no afã de que, ao nos transmutarmos à sua imagem e semelhança, tornar-nos-emos luzes clarificadoras também, posto que o ser luminoso exala equilíbrio, segurança, autoconquista. Transforma-se em um polo de atração que beneficia todos aqueles que se lhe acercam, porque a sua exteriorização é benéfica e enriquecedora. Eis o instante em que a criatura, o Criador e a criação se tornam uma unidade indissoluvelmente coesa, permanentemente harmônica, profundamente solidária e eternamente fraterna. Eu sou Sebastião Camargo. Começa agora mais um programa, O Despertar Necessário. E conforme o prometido, hoje, na tríade O que é, para que serve e como usar, em se falando do Evangelho, hoje a terceira etapa, como usar. A quarta etapa de um estudo total, porque fizemos a introdução, depois o que é, para que serve e como usar. A nossa gratidão a vocês, net telespectadores, ou net espectadores, ou internautas, que são a razão do nosso existir. Ao César Ayala, que nos conduz até vocês. A tudo e a todos os seres que, de uma forma direta ou indireta, contribuíram para que esse momento fosse possível. À tecnologia, à internet, enfim, do mais ínfimo ser ao mais elevado astro. Às emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas em Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo em Andradina, São Paulo, TV e Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, Canal Mais Brasil em Frutal, Minas Gerais. E você também que nos acompanha pelas nossas redes sociais, pelo PatriaBook, pelo Facebook, pelo Instagram, assim como pelo Telegram, pelo Rumble e por vários outros mecanismos que a cada segundo somam-se a nós nesse ideal de amor, verdade e justiça, desejando ser instrumentos do Cristo em espírito verdadeiro. Aqui estamos sempre falando do seu Evangelho. E estamos também no Grupo Espírita Gotas de Luz de Frutal, Minas Gerais. Tudo isso em nossas redes sociais. E a nossa agenda para domingo, após a nossa live, que vai terminar, vai das 17h30 às 19 horas, e a partir das 19h30 estaremos na TV Espiritize. Nós vamos estar nessa TV pelo canal do YouTube, que é youtube.com/c/espiritize/vídeos. Espiritize com E maiúsculo. E estaremos aguardando vocês, tanto em nosso programa de domingo, quanto nessa live, que é a mesa redonda do Espiritismo. Mais uma vez agradecemos a tudo e todos, às empresas parceiras, depois citaremos o nome delas ao final da live. Então vamos ao nosso estudo. Lembra que a nossa pauta, para que serve o Espiritismo, começou no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados
os que são misericordiosos. Não é bem-aventurado os misericórdios, bem-aventurados os que são, ou os que já são misericordiosos. E numa das etapas que fala da mulher adúltera, não julgueis para não serdes julgados, aquele que estiver sem pecado atire a primeira pedra. Numa altura da leitura, foi anotado assim, porque essa é uma anotação de Allan Kardec, essa dissertação. Então, aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Com este ensinamento, Jesus faz do perdão um dever, pois não há ninguém que dele não tenha necessidade para si, e nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgamos a nós mesmos, e nem condenar os outros o que perdoaríamos em nós. Antes de condenar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. E depois ele mostra 2 tipos de censura. Então, a censura lançada sobre a conduta dos outros pode ser por 2 motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos estejamos criticando. Esse último, que é desacreditar a pessoa, esse último motivo nunca tem desculpa. Nós não temos direito nem pelo pensamento de cogitar essa possibilidade, pois vem da maledicência e da maldade, posto que com a mesma medida que medirmos, seremos medidos. O primeiro pode ser louvável, pode ser. Quais as condições? Então, pode ser louvável em certos casos, torna-se até mesmo um dever se disso resultar um bem. Se a censura ou a atitude resgatar o pecador. E sem esse reconhecimento, o mal nunca seria combatido na sociedade. Aliás, não deve o homem ajudar o progresso de seu semelhante? Então, o fundamento foi esse. Então, o Evangelho serve para isso, para essas situações. E agora é como usar. Antes vimos o que é o Evangelho. Força, vitalidade e vida, com Joana de Ângeles. Onde ele está? Portas adentro do nosso próprio espírito, nos mais íntimos reforços de nossa consciência e de nosso coração, com Emmanuel. E, ao mesmo tempo, para Ramatiz e Augusto Paiva, é algo que a consciência crística também capta da consciência cósmica e transfere para as outras fontes captadoras em nosso sistema solar, os Cristos, que transferem para as nossas mentes. Esse é o que está em nossa consciência e nosso coração. Porque tudo que construímos na mente, ou a própria mente constrói o reino de Deus em nós, Emmanuel. Então, nesse sentido, agora vamos ver a pauta de como executar. Então, convictos de que, vou ficar pertinho de você para facilitar o nosso diálogo aqui bem íntimo. Então, convictos de que o Evangelho nos mostra o Senhor em tudo sorrindo e nos amando. Devemos fazer o mesmo, pois a esperança tem uma porta, um caminho, Cristo. Então, o Cristo, como Senhor Supremo do planeta, ele construiu o planeta, obedecendo uma ordem da Suprema Sabedoria. Então, ele é a árvore, nós somos os ramos. Nós somos os galhos. Ele é a videira e nós somos os ramos.
somos células do teu corpo, membros uns dos outros. Tudo o que fizermos a ele, o mais pequenino de seus irmãos, ou melhor, tudo o que fizermos a um dos mais pequeninos, é a ele que estamos fazendo. Então, para ver ou agir como tal, porque Deus está em tudo sorrindo e amando. E devemos fazer o mesmo. Então, para tanto, cumpre-nos observar seus preceitos libertadores e permanecermos atentos à nossa postura frente a eles. Que é pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente, viver o que fala. Fazer a outra em tudo que gostaríamos que nos fosse feito, a cada um segundo suas obras, todos esses preceitos libertadores. Então, convictos de que o Evangelho, e a partir do Evangelho, até o momento que fala da autoconquista, até o Cristo, é uma citação. E essa citação, já vou te falar para você, 368. Essa citação de João Nunes Maia, pelo Espírito Carlos, da obra Gotas de Verdade. Então, quando falamos aqui, convictos de quê? Agora é com Carlos. O Evangelho nos mostra o Senhor em tudo sorrindo e nos amando. Devemos fazer o mesmo, pois a esperança tem uma porta, um caminho, Cristo. Aí termina a citação de Carlos. E continuamos. Para tanto, cumpre-nos observar os seus preceitos libertadores e permanecermos atentos à sua postura frente a eles, no afã de que, ao nos transmutarmos à sua imagem e semelhança, tornar-nos-emos luzes clarificadoras também, posto que, e agora uma citação até enriquecedora. Quando eu falar a palavra enriquecedora, vai ser de Joana de Ângeles, da obra Em Busca da Verdade, por Divaldo Pereira Franco. Então, posto que o ser luminoso, o ser que iluminou-se, exala equilíbrio, segurança, autoconquista. Transforma-se em um polo de atração que beneficia todos aqueles que se lhe acercam, porque a sua exteriorização é benéfica e enriquecedora. Aí continuamos nós. Eis o instante em que a criatura, a criação e o Criador se tornam uma unidade indissoluvelmente coesa, permanentemente harmônica, profundamente solidária e eternamente fraterna. Ficou claro a ideia até agora? Então, isso é o que nós chamamos de Evangelho. É a lei como força. A lei com L maiúsculo. Como vitalidade, a matéria-prima, o espírito, o princípio inteligente do universo. E a lei, agindo, ou o espírito obedecendo à lei, torna-se a vida. Onde houver dois ou mais, em meu nome aí eu estarei. Então a consciência forma a partir de dois, é quantidade. E da expertise deles, a qualificação. Então não existe consciência sem vida, nem vida sem consciência em parte alguma. Nesse instante que antecede, que está apenas o espírito,
é a matéria-prima do cosmos. Apenas o espírito, princípio inteligente, a matéria-prima do cosmos. Então, ele vai tornar-se alguma coisa quando ele se une a outro. Sozinho, ele não desenvolve seus potenciais. Só desenvolve na ação, como nós vimos aqui, e não apenas na ação. Vai formar uma unidade coesa, permanentemente harmônica, profundamente solidária e eternamente fraterna. Então, solidariedade, ele se coloca a serviço do outro. Fraternidade, tornam-se um, os dois. Onde houver dois ou mais, aí estarei, o Cristo como nosso mestre, modelo e guia, como nosso instrutor. Antes não fomos nós que o escolhemos, ele nos escolheu. Cada ser organizado de acordo com a obra que deseja construir e a capacidade que tem de trabalhar esta matéria-prima assimila uma porção de princípios inteligentes do universo. Obra O Livro dos Espíritos, questão 613. A Gênese, capítulo 6. Não existe senão em todo o cosmos um único elemento primitivo, este, que as primeiras ações ele se transforma em fluidos, um fluido divino segundo Miramês. O éter cósmico, o fluido cósmico. E na sequência vai transmutando-se em todas as coisas, porque é a matéria-prima de tudo quanto existe. Então percebe-se que é evangelho, para que serve e agora como usar. Então alguém cometeu um desatino à sua visão. Você está consciente com o mesmo peso ou com a mesma medida que você medir, será medido. E de acordo com o seu, com o meu, com o nosso conhecimento, será usado para conosco de forma mais severa, porque a quem muito foi dado, muito será pedido. Nós que conhecemos o ensino universal dos Espíritos e temos nele a nossa luz libertadora, a possibilidade de aprendermos a pensar, a sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala, sabendo que esse ensino é universal, que qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, poderia recebê-lo, não há desculpa para nós. É o que está lá naquele segundo modo de julgamento. Então, se usarmos de maledicência, de maldade, tentando desacreditar quem se equivocou, vamos supor que seja em relação a nós outros. Deus não é a suprema sabedoria? Não é a inegável onipresença? A incomparável ou insuperável onipotência? A sua lei não é perfeita? Então não tem nada de errado. Ele quer ver o que eu vou fazer. Se eu vou viver o Evangelho ou agir contra o Evangelho. Tudo que eu fizer a um dos irmãos mais pequeninos, como partícula constitutiva do Cristo, que é toda a estrutura do planeta, e esse supremo arquiteto que o construiu, supremo do planeta, e o governa, tudo que eu fizer, eu estou fazendo por ele. Veja, eu encarnei por dois motivos, conforme a questão 258 do Livro dos Espíritos, eu escolhi as provas. E escolhi por dois motivos, conforme a questão 558. Para aperfeiçoar-me individualmente e contribuir com a harmonia do universo, não desarmonia. E ainda além, questão 632. Já que na questão 614, sabemos que a lei natural é a lei de Deus. Somos felizes quando a obedecemos e infelizes
quando a desvirtuamos. Ela está em nossa consciência, questão 619, ou melhor, 621. 619, nós podemos estudar essa lei e compreendê-la. 625, há alguém que já fez isso? Jesus. O Evangelho vivo e em espírito verdadeiro. E 632, não tem como errar pensando que está fazendo um bem e na realidade estaria fazendo mal. Faça a outrem o que gostaria que lhe fosse feito. 918. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Lei de justiça tem a função de corrigir. Amor, de compreender. Caridade, de salvar, de iluminar a criatura. 886 do Livro dos Espíritos, a questão. Já que temos no Espiritismo a caridade como sua alma, a caridade é a alma do Espiritismo, como bem definiu Allan Kardec, ou o Espírito da Verdade. E fora da caridade não há salvação. O apóstolo Paulo e outros luminares. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? Benevolência com todos. Todos, não disse esse ou aquele, todos. Indulgência para com as faltas dos outros. Perdão das ofensas. Isso é a caridade, que é a alma do Espiritismo, e fora dela não há salvação. Benevolência é quando eu exemplifico algo a partir da minha essência, já que eu estou aqui para evoluir individualmente e contribuir com a harmonia do universo, com a evolução de todos. Porque o bem de todos é o eterno princípio, segundo André Luiz. Está entendendo? Então, aos nossos olhos, à nossa medida, alguém se equivocou. E só de falarmos isso, nós estamos acusando a divindade, que ele não é a suprema sabedoria, coisa nenhuma. Tampouco a inegável onipresença. Porque ali está alguém esquecido por ele. E muito menos a insuperável onipotência. Então, só de colocarmos a nossa medida. Então, diante de quaisquer, porque nós fomos estudando na sequência, quando chega na indulgência, então a indulgência jamais vê os defeitos alheios. Ou se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde a fim de que não sejam conhecidos. E se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los. Ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, destaca de um modo maldoso. Então, isso é a indulgência. Falamos um pouco da benevolência, quando nós fazemos algo para resgatar alguém. E para outros irmãos, sede indulgentes para com as faltas dos outros, quaisquer que sejam. Julgai com severidade apenas as vossas próprias ações, e o Senhor usará de indulgência para convosco, do mesmo modo que usardes para com os outros. Então, quando falamos de como usar o Evangelho, e nós vamos ler uma frase da obra do Dr.
Andrei Moreira. E aproveitamos para pedir socorro, porque nós queremos saber de qual livro é esta frase, Dr. Andrei. Nos ajuda porque queremos colocar esta frase no nosso livro, no item A Vida é o Espelho da Alma. Eis a frase. Quando entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, compreendemos que o julgamento é uma confissão. Pesado, né? E é exatamente isso que está no item A Vida é o Espelho da Alma. Tudo que condenamos no outro com veemência é exatamente o que não queremos mudar em nós, que não queremos enxergar. Como nós vamos estudar quando chegar no capítulo 10º. Vamos ver mais alguma coisa desse item e já falamos. Vamos tudo outra vez. Eu vou de carreirinha até chegar onde parei e depois dou continuidade. Porque quando alguém se equivoca, nas lições do Evangelho segundo o Espiritismo, eu posso censurar. Se disso resultar um bem, o resgate do fulano, que está equivocado segundo a nossa medida. E na parte da indulgência, a indulgência atrai quem está equivocando-se. Acalma e reergue. Então ela serve para isso. E eu vou fazer à luz dos meus exemplos, porque ele fala que só pode fazer essa censura que resultará num bem quem tiver moral para fazer isso. Ou seja, quem está vivenciando naturalmente, sem esforço, aquilo que está pedindo para que o outro pense a respeito. De modo que eu preciso ter a força exemplificadora. O Evangelho em mim é a virtude, é a outra face. Eu vou ofertar a outra face se alguém me caluniar. Lembra qual a outra face que Jesus recomendou? Ore pelos que vos perseguem e caluniam. A oração me defende por dentro e me imuniza por fora. Amélia Rodrigues. É o mais potente mecanismo no processo da autocura. Joana de Ângeles. O mais perfeito mecanismo de planificação, de planificar-nos na ação. Porque conforme vimos com Emmanuel, ela gesta os pensamentos e o transforma em força de atração, capacidade criativa. E para André Luiz, ela cria, ela gera elementos força, estímulos, porque ela é poder, energia, vibração. E nesse círculo de permutas incessante, agora entre quem está aconselhando, porque ela vai dar conselhos, quem vai fazer o apontamento do equívoco do outro vai aconselhar para tirá-lo de tal situação. E nesse sentido, esse círculo de permutas, alguém necessita, alguém doa. Nesse ciclo de permutas incessante, nesse círculo entre benfeitor e beneficiado, geramos energia para a cura do corpo, para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. A cura dos corpos, vamos colocar no plural. E cura é colocar tudo em harmonia, o universo psicobiofísico, moral e espiritual. A cura dos corpos, a transformação da alma, resgatei a alma, atraí, acalmei, reergui.
o Saulo que transformou-se em Paulo, por exemplo. E agora a iluminação da consciência, sentir desprender de mim virtudes, disse-nos Jesus. Agora, da minha parte, eu já compreendi o fenômeno, eu já estou amando o fenômeno, já estou vivendo na pele do outro o que ele está sentindo. Agora eu vou transfundir a minha alma para dentro da alma dele. A piedade. Uma transfusão de alma. E a partir de agora, somos um. Isto é como usar o Evangelho. Então, a leitura de carreirinha no primeiro parágrafo. Depois, começamos no segundo. Convictos de que Evangelho nos mostra o Senhor em tudo sorrindo e nos amando. Devemos fazer o mesmo, pois a esperança tem uma porta, um caminho, Cristo. Para tanto, cumpre-nos observar os seus preceitos libertadores e permanecermos atentos à nossa postura frente a eles, no afã, no desejo de que, ao nos transmutarmos, ao nos transformarmos à sua imagem e semelhança, em tudo sorrindo, em tudo amando, porque Jesus, o Cristo, é o Evangelho vivo, tornar-nos-emos luzes clarificadoras também, exemplos ou evangelhos vivos, posto que o ser luminoso, que iluminou-se na ação, exala equilíbrio, segurança, conquista, frente ao que está equivocado. Imagine alguém em perfeito equilíbrio, transmitindo segurança e conquista. Transforma-se em um polo de atração que beneficia todos aqueles que se lhe acercam. Todos. Porque a sua exteriorização é benéfica e enriquecedora. Isto é a vivência, o como usar o Evangelho. E aí sintetizamos nós. Eis o instante em que a criatura, a criação, e o Criador se tornam uma unidade indissoluvelmente coesa, porque tudo está em tudo e o menor movimento do mais ínfimo transforma o contexto. Perenemente, eis o instante em que a criatura, o Criador, a criação e o Criador se tornam uma unidade indissoluvelmente coesa, perenemente harmônica, profundamente solidária e eternamente fraterna. Prossigamos. O doar a outrem, que é o como usar, Evangelho é força, vitalidade e vida. Então, vou doar vitalidade para reconstruir as lesões do outro. Fisicamente e perispiritualmente, a energia que nós chamamos de energia de cura, ou diretrizes. Então, o doar a outrem o que anelamos ao ferir, isto é, semear em seara alheia o que estimaríamos colher, não é um simples convite ou uma mera recomendação da lei, com L maiúsculo. Trata-se de uma condição sine qua non para permanecermos em sua seara, permanecermos no planeta Terra, por exemplo. Não como pedintes, mas na condição de ovelhas complacentes e servidoras, comunidades componentes de um só rebanho. Pela conduta coerente com os seus ensinos, nele nos tornamos uma só alma, vivendo e nos movendo sob a égide de um só condutor, o Cristo de Deus. Ficou claro?
Então vamos aqui. O doar a outrem. Lembra de Francisco de Assis? Senhor, fazei de mim um instrumento de sua paz. Onde haja ódio, permiti que eu vá até lá e o eleve até o estágio do amor. Não é que onde haja ódio eu leve somente o amor. Eu o eleve. Porque nós vamos resgatar aquela situação e trazê-la para um outro cenário. Onde haja discórdia, lembra? É dando que se recebe. Primeiro eu me disponho a doar como medianeiro, vai passar por mim. E a água que passa por uma caixa, a caixa no mínimo fica úmida. Então eu estou sendo portador da mensagem. Então doar a outrem o que anelamos ao ferir, conquistar. Isto é, semear em seara alheia, o que estimaríamos colher, amor onde haja ódio, não é um simples convite ou uma mera recomendação da lei. Não. Trata-se de uma condição imprescindível, sine qua non, para permanecermos em sua seara. Quem me vê, vê o Pai. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Eu estou em vós, vós em mim. E permanecer na sua seara não como pedintes, porque não cabe mais para o mundo de regeneração. Mas na condição de ovelhas que vai agir com complacência. E servidoras, fiéis servidoras. Comunidades componentes de um só rebanho. Encontrei isso na internet sobre servidores comunidade. Estas ovelhas. O Evangelho é isso, nem com um simples aparelho que esquecemos você não se condena. Você reconhece o equívoco, recompõe-se e continua. Então não há espaço para pedintes neste novo processo regenerador. Então, como unidades componentes de um só rebanho, uma só família. Os irmãos que compõem a alma do mundo. Lembra, estamos dentro de seres que estão dentro do Cristo. Eles contribuem com a nossa evolução enquanto eles mesmos evoluem. Porque tudo que ofertamos ao menor, crescemos nós. Quando fazemos sem condição. Então, doar a outrem o que anelamos ao ferir, isto é, semear em seara alheia o que estimaríamos colher, não é um simples convite ou uma mera recomendação da lei. Trata-se de uma condição sine qua non para permanecermos em sua seara, não como pedintes, como parasitas, como alguém que quer tudo pronto, mas na condição de ovelhas complacentes e servidoras, fiéis servidoras, e fazem por amor o que fazem. Como unidades componentes de um só rebanho, pela conduta coerente com os seus ensinos, os ensinos crísticos. Nele nos tornamos uma só alma, se assim fizermos. Vivendo e nos movendo sob a égide de um só condutor. Quem? O Cristo de Deus. Está mais ou menos claro até aqui? Está entendendo?
Então, o que é o Evangelho? Você lembra? Para que serve? Não para julgar, para condenar, mas para praticar a caridade. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. A maior pureza é fazer para todos, do mais ínfimo ao mais elevado, do mesmo modo, equânime e incondicional. Isso é a maior pureza, segundo Emmanuel. Não há distinção. Porque eu estou vendo Deus em tudo sorrindo e em tudo amando. É o Evangelho, lembra? Com o Espírito Carlos. Então, o Evangelho nos mostra o Senhor em tudo sorrindo e nos amando. Vejo a obra, vejo Deus. De modo que não nos compete, nós que nos afirmamos cristãos, o julgar, até porque tudo que condeno no outro, eu estou gravando de forma indestrutível nos tecidos mais sutis de nossa alma, para mais tarde passar pelas mesmas coisas que agora condenamos. E com um agravante que normalmente o que condenamos fora é aquilo que negamos dentro. Porque se já temos compaixão, piedade, indulgência, benevolência, misericórdia, agimos ofertando a outra face. Às vezes, conselho muitas vezes velado para não ferir a suscetibilidade de alguém. Não importa a situação. A suprema sabedoria não se equivocou. Nem a onipresença está distante, muito menos a onipotência. O máximo que podemos perguntar ao Senhor da vida: o que queres que eu te faça? Ou lembrar da prece de Pai Nosso. Você lembra? Pai Nosso dos céus. Só existe céus, porque é tudo harmonia na criação. Santo é o teu nome. Deus é. Venha o teu reino. Não disse para quem? Para todos. Todos somos seus filhos. Tua vontade se faz, na terra como em toda parte. O mínimo que podemos dizer, o que queres que eu te faça, e que seja feita a tua vontade, não a nossa. Dá-nos hoje nossa parte de pão, ou seja, a cada trabalhador o salário digno, a cada um conforme as suas obras. Perdoa as nossas culpas. Nos permita reconciliar-nos contigo depois que perdoarmos as culpas daqueles que nos ofenderam. Depois que permitir que eles reconciliem para conosco. Lembra da máxima? Se estiverdes ao pé do altar, o altar é o altar da nossa consciência. E se lembrarmos que alguém tem alguma coisa contra nós, o Evangelho não nos permite ter alguma coisa contra alguém para entrar no santuário. Sois o templo de Deus. Ide primeiro reconciliar-te com Ele. Se Ele te ouvir, terá ganho Ele, porque eu não tenho nada contra Ele. É Ele que tem alguma coisa contra mim. Se vou lá para dar a oportunidade de reparação, de reconciliação. Se a criatura nos ouvir, terá ganho ela, porque eu não tenho nada contra ela. Está entendendo o que é o exercício do Evangelho? Vamos seguir mais um pouquinho.
quando nos dispomos a amar sem preterir e a auxiliar desinteressadamente os músculos da mente e as fulgurações da consciência, que por aquela se expressa, tornam-se cada vez mais graciosos e expansivos, em razão da ginástica moral a que procedemos à luz do amor sem condição. Entendeu? Vamos aqui. Então, quando nos dispormos a amar sem preterir, ou seja, amar o que faz, não é fazer o que ama. Onde o Senhor da vida, que é a suprema sabedoria, a onipresença que está ali para me assistir e a onipotência para me capacitar. Então, quando nos dispomos a amar sem preterir, eu me apresento para o trabalho, eu não escolho o trabalho, eu peço capacitação para o trabalho que aparecer. É Emmanuel. Não peça trabalho conforme a sua capacitação, porque amar os que vos amam, que recompensa tereis? Quer dizer, fazer o que eu faço por gosto, não tenho muita recompensa. Agora, fazer o que normalmente tenho dificuldade de fazer e fazer com amor, aí está o desafio. Então, quando nos dispomos a amar sem preterir e a auxiliar desinteressadamente, estou fazendo por amor o que faço. Os músculos ou os implementos da mente e as fulgurações, as virtudes componentes da consciência, que por aquela se expressa, a consciência se expressa pela mente, tornam-se essas virtudes, essas fulgurações e ao mesmo tempo os implementos da mente, cada vez mais graciosos e expansivos, em razão da ginástica moral. Essa frase é Kardec e Joana de Ângeles. A ginástica moral a que procedemos à luz do amor sem condição. Quando falamos de moral, é o uso da inteligência intelectiva, da inteligência emotiva e da inteligência espiritual. Com a primeira, eu busco conhecimento visando o conforto e segurança, por exemplo, a manutenção da vida. A segunda, para gerenciar relacionamentos, no exercício da afetividade. E a terceira, da ética. Eu farei o que faria Jesus se estivesse em meu lugar. Então, amor sem impor condições. Mais um pedacinho. Ao permitirmos que a energia circule de forma equânime e permanente, tanto do íntimo para a periferia quanto desta para o íntimo, todas as forças correlatas se renovam num contínuo infindo, alterando os rumos do incessável presente, reparando os possíveis equívocos incrustados no passado recente ou remoto e construindo o porvir repleto de paz e de plenitude. Ficou claro? Vamos devagar. Ao permitirmos, porque a pauta anterior, o amor sem condição. Auxiliar ou amar sem preterir. Então, ao permitirmos
que a energia circule de forma equânime, sem vacilos, serenos, equânime e permanente, dioturnamente. Então, nós vamos permitir estas fulgurações virtuosas a expressar-se pelos implementos mentais, psíquicos, emocionais, perispirituais e físicos, ao permitirmos que a energia circule de forma equânime e permanente, do íntimo para a periferia, do âmago à última partícula do ser e interagindo com o contexto. E da periferia para o íntimo. Quando nos permitirmos isso, e o capítulo 8 vai falar exatamente disso, a viagem do íntimo à periferia e depois da periferia ao íntimo. Porque todos os demais capítulos, a partir do 5 até o 4, foi o preparo para estudarmos o Evangelho. E a partir do 5, tudo vai ser contributo para a aplicação do Evangelho, para a vivência, até chegar no último item, eu sou o que penso e vivo o que falo. Então, ao permitirmos que a energia circule de forma equânime e permanente do íntimo para a periferia e da periferia para o íntimo, todas as forças correlacionadas, direto ou indiretamente, se renovam num contínuo infindo. De dentro para fora, de fora para dentro. E com isso, alterando os rumos do incessável presente, porque o presente não cessa. Na realidade, é um eterno presente que estamos vivendo. E nesse incessável presente, tudo que fizermos aqui, dentro desse propósito, renovar-se de dentro para fora, de fora para dentro, permitir que essa energia circule, nós vamos reparar os possíveis equívocos incrustados no passado recente ou remoto. Recente, subconsciente. Remoto, inconsciente. E além disso, construindo o porvir, o futuro, repleto ou a superconsciência, já que é o presente que constrói também esse futuro. Então, o porvir repleto de paz e de plenitude. Paz porque é o que chamamos de tranquilidade interior. Viajei de dentro para fora para não fazer senão a vontade do Cristo, que vive em mim, porque já não sou mais eu quem vive. E Ele que só faz a vontade do Pai, o Senhor Supremo. Deste modo, plenitude é quando eu sinto e, ao mesmo tempo, participo do bem-estar do outro. Então, eu vou construir um porvir repleto de paz, que é a tranquilidade interior, a paz de consciência à luz do dever cumprido, e de plenitude. Joana de Ângeles. A felicidade somente será possível quando eu buscar a minha plenificação na plenificação da humanidade. Ou seja, eu vou buscar plenificar-me auxiliando a humanidade a fazer o mesmo, que é o semear em seara alheia, como nós falamos anteriormente. Você lembra? Doar a outro o que anelamos a oferir. Eu anelo ser feliz. Só que Dalai Lama fala, para que eu seja feliz, eu tenho que desejar contribuir para que a humanidade inteira seja feliz. Com Emmanuel,
quando 1% do cristianismo de meus lábios transformar-se em meus atos de cada dia, a humanidade inteira será plenamente libertada de todo mal. Filho da ignorância. Ficou claro até aqui? Precisa mais alguma coisa? Cremos que não. E vou colocar aqui apenas, para finalizarmos, com Leon Denis, o que eu ganho com isso? Eu não li nenhuma citação até agora, a não ser aquela do começo, com Carlos e com Joana de Ângeles. O restante foi da inspiração intuitiva. Mas veja o que narra um dos nossos instrutores amigos. Não por acaso, com a magistral e inegável elegância, assim proferiu Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Como participa simultaneamente, porque eu falei da energia vindo de dentro para fora e de fora para dentro. Então, como participa simultaneamente da alma e do corpo material, o perispírito serve de intermediário a ambos. Transmite à alma as impressões dos sentidos. Então, o perispírito vai transmitir para a alma as impressões dos sentidos. Visão, audição, tato, olfato, paladar e outros. E comunica ao corpo as vontades do espírito. O homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para ele a sua criação, da qual ele seria Deus. Então, enquanto a alma não sabe fazer isso, ela conversa com o seu corpo, ele passa as impressões para ela e ela transmite para o espírito. Como se falasse, está acontecendo tal coisa. Isso está, inclusive, na questão 455 da obra O Livro dos Espíritos. Quando a alma sai do corpo, olha para um lado, vê o seu corpo. Olha para o outro lado, vê o seu espírito. E os laços no plural que os unem, que é o corpo perispiritual que existe entre a alma e o corpo, que é provisório, transitório, e entre a alma e o espírito. Nem vou precisar ler para vocês. Mas é muito interessante você estudar esta questão. E mais interessante é quando a alma sai do corpo, vai afastando, e quando o corpo não tem mais influência sobre ela, ela começa a enxergar, porque ela tem um perispírito que o liga à sua consciência, ao espírito, do qual ela é uma fração. E ela começa a enxergar o corpo com os olhos do espírito, de sua consciência. E começa a ver o interior das células, dos músculos. A isso chamamos fé. Então é quando eu saio do corpo, vejo onde está o defeito, repasso para a minha consciência, que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Ela me capacita ou conserta. E eu começo outra vez, já que estou em aprendizado. Como o mecânico e o motorista. O motorista que não entende de mecânica, o carro estraga, o outro conserta, até que um dia ele se interesse por mecânica. Até que ele se torne uma alma liberta. Colocamos também nesse segundo livro, com Joana de Ângeles, o conhecimento nos liberta da ignorância. A ignorância de si.
E a vivência do conhecimento nos liberta do sofrimento, fruto da ignorância também. Então vamos lá. A elevação, agora que está o X da questão. A parte mais bela vem agora. Então, a elevação dos sentimentos, que na hora do exercício da indulgência, da compaixão, da piedade, o como usar o Evangelho. A elevação dos sentimentos, a pureza da vida, os nobres impulsos para o bem e para o ideal, as provações e os sofrimentos pacientemente suportados. Depuram pouco a pouco as moléculas perispirituais, desenvolvem e multiplicam as suas vibrações. Como uma ação química, elas consomem as partículas grosseiras e só deixam subsistir as mais sutis, as mais delicadas, quando exercitamos a benevolência, a indulgência, o perdão e etc. Quanto mais elevado é o espírito, tanto mais sutil, leve e brilhante é o seu perispírito. Tanto mais isento de paixões e moderado em seus apetites ou desejos é o corpo. Porque é ele que comanda o corpo. Então, a nobreza e a dignidade da alma, agora quem está encarregada de aprender a fazer isto, refletem-se sobre o perispírito, tornando-o mais harmonioso nas formas e mais etéreo na sua estruturação. Revelam-se até sobre o próprio corpo, que vai refletir no próprio corpo. A face, então, se ilumina com o reflexo de uma chama interior. Basta lembrar alguém que foi visitar Francisco Cândido Xavier que percebia isso. O perfume, a harmonia, a suavidade do contato físico com ele. E só mais um pedacinho da citação que foi acrescida há poucos dias. Quando fomos rever para auxiliar no estudo do Alexandre, que vai estudar as obras de Leon Denis, o problema do ser, do destino e da dor, o grande enigma e depois da morte. A alma pura, livre das atrações bestiais, que seria o rigor, o julgar, o condenar, o odiar, o magoar-se, etc. Então, a alma pura, livre das atrações bestiais, paixões, etc., conforma um perispírito semelhante a si própria. Quanto mais sutil for esse perispírito, tanto maior força expenderá, tanto mais se dilatarão suas percepções, tanto íntima quanto do entorno. Participa de meios de existência de que apenas podemos fazer uma ideia. Inebria-se dos gozos da vida superior, das magníficas harmonias do infinito. Tal é a tarefa e a recompensa do espírito humano. A isso chamamos vivência do Evangelho em espírito verdadeiro.
Ficou claro? Então não tem como não dar certo. Fizemos com extremo amor. Foram vidas e mais vidas para chegar no ápice dessa condição. Para ofertar à humanidade a oportunidade de ser feliz a partir desse instante. Num dado momento, disse-nos Jesus, disse-nos Kardec, ou melhor, disse-nos Jesus: o meu reino não é deste mundo, ou a felicidade não é deste mundo. Mais tarde, nos relembra Kardec, um dos mais lúcidos discípulos de Jesus. E a informação está em Obras Póstumas e em nosso livro, na página 250. Veja. E eu vou terminar com essa leitura, que vai concluir a lição do verdadeiro homem de bem que eu comecei, e depois vamos entrar em Obras Póstumas. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade em sua maior pureza. Questiona sua consciência sobre seus próprios atos e perguntará se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se dele, enfim, se fez aos outros tudo o que gostaria que ele fizesse. Agora, Obras Póstumas. Essa está no Homem de Bem do Evangelho segundo o Espiritismo, mas antes estava na questão 918 do Livro dos Espíritos. Foi transplantada para cá. O homem que se esforça seriamente por se melhorar assegura para si a felicidade já nesta vida, a partir de agora. Então, além da satisfação que proporciona à sua consciência, ele se isenta das misérias materiais e morais, que são a consequência inevitável de suas imperfeições. Terá calma porque as vicissitudes só de leve o roçarão, só de leve o toca. Gozará de saúde porque não estragará o seu corpo com os excessos. Será rico porque rico é sempre todo aquele que sabe contentar-se com o necessário. Terá a paz de espírito porque não experimentará necessidades fictícias, nem será atormentado pela sede das honrarias e do supérfluo, pela febre da ambição, da inveja e do ciúme. Indulgente para com as imperfeições alheias, menos sofrimento lhes causarão elas, que antes lhe inspirarão piedade e não cólera. Evitando tudo o que possa prejudicar o seu próximo, tudo o que possa prejudicar o seu próximo, por palavras e por atos, procurando, ao invés, fazer tudo o que possa ser útil e agradável aos outros, ninguém sofrerá com seu contato. Então fica aí a finalização da quarta parte do capítulo 5 da obra O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo, tendo como eixo o Evangelho, o que é, para que serve, como usar. Primeira parte, introdução. Segunda parte, o que é o Evangelho. Terceira parte,
para que serve. Hoje a quarta parte, como usar. Mas ele tem mais um item, que nós voltaremos no futuro para falar um pouquinho dele. Mas vamos dar agora 3 quinta-feiras. Nós vamos ter na próxima quinta-feira o Ivo Coedel de Santos, nós vamos falar do capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos, que é para reforçar o que falamos aqui. Depois, Marcelo Marques, já dia 3 de março. Acho que 24, o Ivo Coedel. 3 de março, Marcelo Marques. Vai falar da alimentação segundo Gibran, Khalil Gibran, está na página, parece que 367 do nosso livro. E depois voltaremos no dia 10 com Marcos Aurélio, o responsável por nos apresentar à época ao Jeter Giacomini Filho, a Rádio Boa Nova, a TV Mundo Maior. Quer dizer, o responsável pela expansão ou por chegar onde chegamos, devemos a esta criatura e à família Sanches que nos deu todo o sustentáculo. E o último item é visualizar-se na ação. Porque além de falar tudo isso, aí tem a parte prática. Então, no capítulo 5, é como se fosse uma tela mental, o básico da visualização. No capítulo 6, nós já sabemos que é a oração, que é a alavanca que coloca o Evangelho em ação. Força, vitalidade e vida, e ela é poder, energia, vibração. E nós vamos para o intermediário. Nós já vamos mergulhar dentro das células e fazer a reprogramação celular. Um seria a fotografia e telegrafia do pensamento, o outro reprogramação celular. No 7º capítulo já sabemos que é bioenergia, para que serve e como usar. E a visualização agora é o realinhamento dos chakras. E depois, como se fosse um reforço, vamos rever tudo de novo. Capítulo 8, a viagem de dentro para fora, de fora para dentro. Aí só a partir do 9º capítulo, aí começamos de fato a nossa interação, aí nós vamos testar na prática com o outro. A vida é o espelho da alma. Mas eu começo com dever e caridade. O que é dever e o que é caridade. Depois a vida é o espelho da alma. Começa o capítulo 10º. Ou melhor, capítulo 9, dever e caridade, o amor em excelência. Capítulo 10º é que começa com a vida é o espelho da alma. Eu estou me vendo no outro. Tudo que eu vejo fora é o que existe em mim. Se tudo que vejo aparentemente equivocado, porque Deus não se equivoca, a lei é perfeita. Mas eu me encho de compaixão e sirvo de farol para que o outro enxergue o que ainda não consegue. E aí eu termino, ser o que pensa, viver o que fala. O 9º capítulo, o amor em ação. O 10º, vendo a obra, vê-se Deus. A nossa gratidão a vocês, net, espectadores, internautas, por vocês nos acompanhar nas nossas redes sociais, por estar inscritos aqui no canal do YouTube, por dar o seu gostei ou não gostei, por fazer os comentários, por compartilhar os nossos vídeos. Tudo isso ajuda na expansão dessa proposta. Ao César Ayala, que nos conduz até vocês, assim como a Aline Gonçalves. No domingo, ou eles se revezam.
As emissoras parceiras, que já falamos, e agora as empresas parceiras: Alvorada Veículos, Matsumoto Imóveis, Ótica Lojaria Sol e a Cotidiano, todas aqui de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e o Hotel Del Príncipe em Marabá, no Pará. Às empresas, às emissoras, aos empresários, aos colaboradores, à audiência, aos clientes e fornecedores, a tudo e a todos os seres que de uma forma direta ou indireta nos auxiliam nessa trajetória. A nossa eterna gratidão. Namastê.